teu nome falível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável és, Jesus, te adoramos. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso. Graças a Deus, paz do Senhor, queridos, muito boa noite. Nós estamos em família aqui para receber você, aliás, você nos receber aí na sua casa, para nós cultuarmos juntos nesse último dia, encerrando essa semana de propósito, essa semana de dedicação. E eu sei, tenho certeza que você foi abençoado, edificado, animado, encorajado ao longo dessa semana. Eu gostaria que você manifestasse no chat aí o que significou essa semana para você, o que aconteceu essa semana, talvez em uma, duas palavras, para nós testemunharmos aqui o que Deus fez. É uma alegria estar com irmãos de congregação, com visitantes na nossa live agora, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te alcance aí onde você estiver, seja em casa ou em qualquer lugar, que você seja tocado pela palavra de Deus, que você sinta a presença de Deus, sinta o toque de Deus, seja abençoado em nome de Jesus. Se prepare, enche o seu coração de expectativa, que hoje vai ser uma noite especial, Deus vai falar conosco, vamos entregar a Ele o nosso melhor, entregar um culto agradável a Ele, aí da sua casa onde você estiver. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, prepare a sua família, vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom, e a fidelidade e misericórdia dele dura para sempre. O Senhor é grande e todas as suas obras são maravilhosas, amém?
Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui em família, com a bênção do cuidado do Senhor, a proteção do Senhor, porque o Senhor nos ama e nos cerca de bondade e misericórdia. Nós te agradecemos por isso. Nós somos guardados por Ti. Muito obrigado por essa semana, por tantos milagres que aconteceram, por tanto encorajamento, por tanto ânimo, por tantas pessoas que foram tocadas pelo Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos ajudou a superar notícias difíceis, momentos difíceis, porque nós estamos crendo na Tua palavra que é viva, fiel e verdadeira. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Nossos corações estão cheios de alegria e gratidão. O Senhor é grande, todas as Tuas obras são maravilhosas. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez no nosso meio, cuidando do Teu povo. Eu te agradeço por cada família agora, por cada lar que optou por tornar a sua casa uma extensão da igreja, uma extensão da Vila Alzira, e vão agora abrir um espaço do céu lá onde eles estão, para que o Teu nome seja exaltado, para que a Tua palavra seja crida, para que eles e os seus filhos sejam tocados por Ti. Em nome de Jesus, eu oro que eles sejam abençoados e que nós possamos entregar o nosso culto aceitável a Ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, seja engrandecido e exaltado em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia, vamos louvar ao Senhor, glória a Deus. Bendito Deus, adorado, te entronizamos, Senhor, em meus louvores. Até que
sou livre, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sim, eu sou filho de Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, glória a Deus. Amados, vamos deixar aqui uma palavra para você meditar nessa noite sobre oferta, sobre dízimo, e nós vamos pegar aqui como base Atos capítulo 10, que diz assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, um centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas ofertas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. E qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Uau! Quando nós deparamos com esse texto, nós percebemos aqui que Cornélio é a segunda pessoa que chama a atenção de Jesus ou de Deus por oferta. Primeiro, nós sabemos que foi a mulher que estava lá no templo e contribuiu com 2 pequenas moedas, e este foi Cornélio. Lembrando que nessa época Cornélio, ele servia no judaísmo, apesar de ser um centurião romano. Ele acreditava em Deus e servia piamente, cumpria tudo aquilo que o judaísmo determinava. Então Cornélio era dizimista, Cornélio era ofertante, mas faltava algo para Cornélio ainda, que posteriormente no texto a gente vai ver que Deus também envia Pedro para falar com Cornélio. Mas o que eu quero destacar aqui é a forma que Cornélio servia a Deus, porque quando nós servimos a Deus, nós precisamos entender que toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Então Cornélio, ele fazia tudo aquilo que o judaísmo determinava. E há 3 princípios básicos, ou 3 tipos de oferta ou de contribuição que tem aqui na palavra de Deus, que a primeira dela é o dízimo, que tem isso no Velho Testamento, tem no Novo, e Jesus não aboliu isso no Novo Testamento, deixando essa responsabilidade para nós, porque ser dizimista não precisa ter fé, para ser dizimista não precisa orar, para ser dizimista precisa simplesmente cumprir a palavra de Deus que está proposto para nós. E em segundo lugar, nós vemos que a entrega do dízimo, ela determina a bênção espiritual para nós. Então, essa é uma obrigação do cristão. Deus conta com todos os seus filhos para que mantenha a casa de Deus. Isso é um projeto que tem de Deus desde o Velho Testamento, e nós vimos por diversos textos na palavra homens fazendo isso. Abraão fez isso, Jacó fez isso, Davi fez isso. E se fôssemos destacar aqui a questão de oferta de Davi, então seria algo assim extraordinário, né? Porque Davi, ele, numa de suas ofertas voluntárias, que ele foi o primeiro a fazer isso, pena que o nosso tempo é corrido, mas vamos dizer o seguinte: o dízimo traz para a casa de Deus, mantém a casa de Deus, as ofertas mantêm as demais coisas. Então esse é um princípio que norteia a vida do servo de Deus, do cristão. O dízimo é algo que nós não podemos jamais deixar de ser dizimista. E as ofertas voluntárias, quando nós olhamos para exemplo, todas as vezes que Deus quis fazer algo grande, né, ou para a construção do templo, foi tudo oferta voluntária. Nós vemos aqui Davi doando 3.000 ciclos de ouro, fora as demais coisas. Então pensa que, hoje eu estava dando uma olhada nisso, 1 grama de ouro está custando R$320. Imagina que um talento é 58,9, só que Davi doou 3.000 talentos. Então imagina o tamanho da oferta de Davi. Por isso que você vê esses homens tocando em Deus, sendo abençoados por Deus, porque o coração dessas pessoas estava em Deus, né? Porque Cornélio,
ele não tinha princípio judeu. Ele não foi para o povo dele aquela palavra do Velho Testamento de bênção, mas ele entrou nessa questão conhecendo o judaísmo, e a bênção de Deus estava sobre a vida desse homem. Então nota que a oferta de Cornélio mexeu tanto com Deus, que Deus enviou um anjo para falar com ele. E quando ele chega lá, o anjo diz para ele: olha, eu vim aqui por causa da tua oferta e da tua oração que tem chegado diante de Deus. Então, só 2 pontos na Bíblia que a gente vê alguém tocando em Deus através da sua oferta. E olha, o resultado disso foi a maior bênção que Cornélio poderia esperar para ele, para a família dele, para os funcionários dele. O anjo chegou e disse: ó, manda buscar Pedro, porque Pedro precisa falar algumas coisas para você. E a distância que Pedro estava em Jope era de 45 quilômetros. Então era 2 dias andando a pé. E quando ele chega lá, dorme na casa de Pedro. Deus também precisou preparar Pedro para receber as pessoas, porque quando os funcionários do Cornélio chegam lá, Pedro também não queria recebê-los, mas Deus dá uma visão para Pedro e diz que aquelas pessoas não poderiam fazer a acepção daquelas pessoas, porque tanto judeu como não judeu precisava de salvação. Pedro vai 2 dias de caminho para a casa de Cornélio, e a bênção da oferta de Cornélio, da oração de Cornélio, resultou em salvação de toda a família e de todos os seus amigos. Porque quando chega Pedro ali, Pedro começa a falar: olha, Pedro deixa bem claro, ó, por mim mesmo eu não viria, Cornélio, mas eu tive uma revelação, uma visão de Deus, e por isso que eu estou aqui. Então eu entendo hoje que tanto judeu quanto não judeus estão debaixo de maldição, por causa do pecado e etc e tal, e precisa de Deus. Irmão, a verdade é que Pedro prega o evangelho para a família de Cornélio, para Cornélio, todos eles aceitam Jesus. E mais ainda, Pedro começa a falar sobre o Espírito Santo. Toda a casa de Cornélio, os funcionários de Cornélio, todos foram batizados com o Espírito Santo. É interessante que Pedro leva lá de Jope 6 pessoas com ele, para testemunhar que tanto judeu quanto não judeu precisa da misericórdia de Deus, pode ser salvo e ser cheio do Espírito Santo. É algo muito interessante isso, a gente analisar isso. Então, Deus deixa esse princípio para nós, que nós precisamos ser ofertante, nós precisamos ser dizimista, e também precisamos dar oferta para aquelas pessoas que são necessitadas. Então, quando nós fazemos isso, com o nosso coração aberto, com o nosso coração voluntário, a nossa oferta também vai tocar em Deus, e nós seremos grandemente abençoados para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.
Recebam a paz do Senhor Jesus, a todos que estão me ouvindo, a todos que estão aqui. Que Deus possa abençoar a vida do pastor Antônio Campazzi, a vida do pastor Denis, esposa também do pastor Antônio Campazzi, e de todos que estão me ouvindo nesse momento. É motivo de muita alegria estar aqui fazendo menção da palavra de Deus, e eu tenho a certeza que neste culto Deus irá falar ao seu coração, porque Deus tem uma palavra revelada do céu para nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Marcos, do seu capítulo 4 e do seu verso 35. Deus é maravilhoso. Nesse culto de dedicação, a primeira pessoa que vem em minha mente é Jesus Cristo. É bem verdade que o seu ministério marcou e vem marcando a nossa geração. Então é por isso que eu quero hoje ministrar a palavra ao seu coração, que eu tenho a certeza que irá mudar a tua vida e a tua história também. Marcos, do seu capítulo 4 e do seu verso 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, e passamos para o outro lado. Amém? A Bíblia Sagrada nos traz um texto bem interessante. Jesus exercendo o seu ministério, ensinando através de parábolas e também através de história a qual ele contava aos que seguiam ele. As pessoas estão sendo edificadas pelas parábolas e por tudo aquilo que ele está explicando. O texto sagrado diz que uma grande multidão acompanhava Jesus. Jesus, se dedicando ao seu ministério, está curando, está trazendo uma palavra de cura, está levantando aquele que está caído e também fortalecendo aquele que está fraco. O texto sagrado diz que Jesus vai parar perto de uma praia e uma multidão está o acompanhando. O texto sagrado diz que Jesus está cansado, porque está andando o dia inteiro, está ministrando, está ensinando, e a multidão está o acompanhando. Mas a Bíblia vai dizer que os fariseus também estavam acompanhando Jesus. Alguns questionavam aquilo que ele ensinava, outros perguntavam para ver se ele entrava em contradição naquilo que ele está explicando. Mas o texto vai dizer que sim, Jesus tinha uma palavra. Mesmo ele cansado, ele não desiste de ensinar e de trazer a verdade. O texto vai dizer que dois tipos de pessoas estão andando ao lado de Jesus: aquela que está acompanhando ele e aquela que está seguindo ele. Qual é a diferença em quem te segue e quem te acompanha? A verdade é que ele disse: quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a tua cruz e me siga. A diferença de quem está acompanhando e de quem está seguindo é que quem te acompanha hoje, talvez amanhã já não vai estar ao seu lado, mas quem te segue vai estar com você em todos os momentos. A Bíblia vai dizer que os fariseus estão ali acompanhando. Eles querem ver até onde vai o ministério de Jesus. Eles querem ver até onde vai que Jesus vai ensinar o seu povo. Mas a Bíblia diz que Jesus não cessa de ensinar. Ele continua falando, ele continua explicando, ele continua através de parábolas ensinando o seu povo. O que me chama a atenção é que mesmo cansado, ele não para. Eu já quero abrir um parênteses para dizer algo para alguém nessa noite. Mesmo cansado, não desista. Mesmo cansado, não para. Mesmo cansado, vai avante, pois ele mesmo disse: eu estarei com vós, eu estarei com todos vocês, mesmo que o dia seja difícil. Deus não vai te deixar e nem te desamparar. O texto diz que então os discípulos estão acompanhando Jesus, estão o dia inteiro com ele, e sabe que Jesus curou o cego, fez o paralítico andar, fez maravilhas por onde ele passou. Mas mesmo assim, os discípulos estão preocupados que é chegado o entardecer. Os discípulos estão preocupados que o tempo dele está acabando. Mas é bem verdade
que enquanto os discípulos estão preocupados com o tempo dele que está acabando, isso é ótimo. Por quê? Porque quando o nosso tempo acaba, o tempo dele começa. Deus só vai começar a trabalhar quando o seu tempo acabar. Enquanto tiver o seu tempo, você vai achar que com as suas mãos você pode resolver. Mas por isso que ele não fez o tempo dele acontecer ainda sobre a sua vida. É quando o seu tempo acabar que o tempo dele vai começar. O texto vai dizer que os discípulos estão preocupados. Alguém vai dizer: é chegado o entardecer. Mas Jesus logo vai ter uma resposta. Sempre, para tudo que você passa, Jesus vai ter uma resposta. A Bíblia diz que ele vai responder aos seus discípulos: e passamos para o outro lado da margem. Jesus, quando decreta isso, está ensinando para os seus discípulos: o seu tempo está acabando, mas o meu tempo está começando. Então descansa, porque quando o seu tempo acaba, é porque o tempo dele vai começar na sua vida. Então, se você está achando que tudo está indo do jeito que você não queria, não se preocupa, porque todo o processo te levará a um propósito. A Bíblia Sagrada diz que Jesus está ensinando, os discípulos estão preocupados com o tempo, mas Jesus quer ensinar para eles que ele é o dono do tempo. A Bíblia diz então que Jesus vai convidar eles para entrar no barco. Você entende que quando Jesus ele convida os seus discípulos para entrar dentro do barco, ele não vai explicar para eles o processo, mas está pedindo só para eles entrar no barco. Escute isso aqui, a Bíblia diz que Jesus está convidando eles para vir. Não está falando para eles que ia ter tempestade, não está falando para eles que as coisas iam ficar ruins, só está falando para eles confiar. Jesus só quer que eles confiem. O que Jesus quer é que a gente tenha fé, que a gente confia, acredita que ele pode mudar tudo e todas as coisas. A Bíblia diz que quando Jesus convida eles para entrar no barco, eu aprendi algo interessante. A primeira coisa que vai te trazer confiança é ter Jesus dentro do barco. Quando Jesus entra no barco, eles já deveriam estar satisfeitos, porque Jesus está dentro do barco. Jesus está cansado, então Jesus resolve descansar. Dentro de um barco tem um travesseiro, e Jesus deita sua cabeça em um travesseiro e adormece. A Bíblia diz que os discípulos tomam a frente, pegam o remo na mão e vão dar sequência, continuar remando. Eles sabem qual é o caminho. Você entende que Jesus está dentro do barco, ele sabe para onde está indo, mas Jesus nunca vai interferir enquanto você não largar o remo. Ele só vai tomar a direção quando você largar o remo e deixar ele tomar a direção daquilo que só ele pode te guiar. A Bíblia diz que então os discípulos querem remar, querem tomar a direção. Então, enquanto os discípulos estão na direção, Jesus está dormindo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus não falou para eles sobre o processo. Eles só estão indo de encontro com o propósito. Os discípulos querem chegar do outro lado. Melhor do que você chegar do outro lado é você estar perto de Jesus. Eles estão perto de Jesus, mas estão preocupados em chegar do outro lado. Escuta aí, a Bíblia Sagrada vai dizer que enquanto Jesus dorme em um travesseiro, eu tenho uma revelação interessante sobre isso. Qual? O travesseiro é pequeno, mas quem deita sobre o travesseiro é grande. O barco é pequeno, mas quem está dentro do barco é grande. O controle do barco é o remo. Maior do que o controle do barco, que é o remo, é Jesus que está dormindo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus está dormindo na polpa e os discípulos estão na proa. Então Jesus está atrás, os discípulos estão na frente. Não é porque Jesus está atrás que ele perdeu o controle das coisas. Não é porque ele está dormindo que ele não está vendo o que você está passando. Não é porque ele está descansando que tudo vai se acabar. Eu vim aqui só para te lembrar uma coisa: isso não veio para te matar, mas veio para te fortalecer. Oh glória! A Bíblia diz que Jesus está dormindo. Enquanto Jesus dorme,
há uma preocupação grande, porque a Bíblia vai dizer que se levantou. Eu nunca vi uma tempestade se levantar, eu já vi tempestade descer, mas a Bíblia diz que ela se levantou. Até então, o lugar onde eles estavam era um lugar firme, que era areia. Jesus convida eles para sair do conforto, da firmeza que eles confiam, para confiar naquilo que é a firmeza dele, de Jesus. Eles estão confiando na areia que eles estão pisando, porque a terra é firme. Enquanto você confia naquilo que é firme para você, Deus não trabalha, porque Deus gosta de trabalhar quando você acha que não tem jeito mais. Eles estão confiando em um barco, o barco está sobre uma água, está balançando. Então eles saíram de um lugar firme para ir para dentro de um barco que está balançando, que não tem firmeza dos pés, mas eles têm que confiar no barco para que não afunde. Mas Jesus está dentro do barco. É bom lembrar sempre que Jesus nunca saiu do barco. A Bíblia Sagrada vai dizer que enquanto eles estão pensando em duas possibilidades: será que eu vou sair daqui da terra firme, porque Jesus está me convidando para ir dentro do barco? Foi dito aqui hoje, obediência. Jesus só quer que você entre no barco, o resto ele faz. Ele disse: entrem, vem comigo, não se preocupa. Ele não explica que ia ter um processo, mas ele está dizendo que está lá na frente e tem um propósito. Você lembra que José, quando ele passa por uma luta com os seus irmãos, Deus deu sonho para ele que o sol, a lua e 11 estrelas iam se inclinar a ele, mas não falou para ele que ele ia ser perseguido, que ele ia ser vendido, jogado na cisterna, chicoteado. Deus não falou sobre o processo, mas Deus falou que ele ia ser governador. Se você não passar o processo, você não vai viver o propósito, porque o processo está alinhado ao propósito. A Bíblia diz que se levantou grande tempestade, e enquanto a tempestade se levanta, Jesus está dormindo. O texto diz que as ondas eram fortes, estão açoitando o barco, estão enchendo o barco de água. Enquanto isso, Jesus dorme. Enquanto isso, ele descansa. Por que Jesus dorme no meio da tempestade? Porque enquanto você se apavora, Jesus está dizendo: descansa. Jesus está dormindo no meio da tempestade para te dizer: descansa. O vento está forte, vai, descansa. O barco está balançando, está quase a naufragar, mas descansa. Descansa. Você precisa descansar. Jesus está dormindo. Os discípulos querem tomar o controle, estão vendo que o vento é forte. Você tem que entender uma coisa: maior do que a onda que está açoitando o teu barco, é Jesus que está dentro dele. Oh glória! Você não tem que ver o tamanho da onda que está vindo contra você, você tem que ver o tamanho do Deus que está dentro do teu barco para te proteger. A Bíblia diz que Jesus está dormindo. Jesus não acorda com o barulho da tempestade. Jesus está descansando enquanto há vento forte. Jesus está descansando enquanto o barco está quase para quebrar. O desespero é grande. Parece que Deus nos esqueceu quando Ele fica em silêncio. O silêncio de Deus não é sinal que Ele te esqueceu. O silêncio dEle não é sinal que Ele te abandonou. A Bíblia diz que Deus fica 12 anos em silêncio para José. Quando respondeu, fez dele um governador. Deus fica 25 anos em silêncio para Ana. Quando respondeu, Deus deu para ela uma benção. Interessante que Ele demorou tanto para dar um filho para ela. E quando deu, não deu só um filho, deu um profeta, um sacerdote, um juiz. Então espere aí, porque quando chegar a tua vez, a sua bênção vai dar o que falar. O texto diz que Jesus está dormindo. Os discípulos acham que estão no controle e estão tentando remar, mas o barco não anda, porque tem coisas que quando não está no seu controle, só Deus pode resolver por você. O texto vai dizer que os discípulos estão tentando chegar do outro lado. Eles querem chegar do outro lado, eles querem sair da tempestade, eles querem vencer o dia mau.
mas Jesus está dentro do barco. Oh glória! Jesus está dentro do barco. O desespero era grande, porque Jesus está dormindo enquanto a tempestade está quase quebrando o barco, está quase afundando, e parece que Jesus não está vendo o que você está passando, parece que essa luta não acaba, parece que não tem fim, mas Ele está dizendo, no meio dessa tempestade toda, só descansa, porque eu disse. Antes de Jesus dormir, Ele disse, e partimos para o outro lado da margem. Ele está dizendo que você já chegou lá, antes mesmo de você ter ido. É por isso que Ele está descansando, porque esse processo não veio para te matar, mas veio para te fortalecer. A Bíblia diz que enquanto Ele dorme, a preocupação é grande em quem está tentando tomar o controle do barco. Jesus está atrás, os discípulos estão na frente, e estão achando que pode tomar o controle de tudo, mas Jesus quer ensinar para nós, que só Ele pode tomar o controle da situação. A Bíblia Sagrada vai dizer, que enquanto os discípulos estão apavorados com a tempestade, Jesus está descansando, tentando mostrar para eles, que por maior que seja o vento, que maior que seja a tempestade, Jesus continua dentro do barco. Por que que o barco não afunda? Por que que o barco não veio a naufragar? Porque maior do que a tempestade, é Jesus que está dentro do barco para te guardar. O texto vai dizer, que os discípulos estão na frente, Jesus está atrás, e há uma distância entre os discípulos e Jesus. É bem provável que você esteja no mesmo ambiente que Jesus, e não sinta Ele. Os discípulos estão no mesmo ambiente que Jesus. Jesus está atrás, e eles estão na frente. Mas por que que eles estão sentindo medo? A palavra medo, ao contrário, significa dome. Ou você domina o medo, ou o medo te domina. Os discípulos não estão entendendo. Viram Jesus curar, viram Ele salvar, viu o cego enxergar, viu o paralítico andar, viu Ele multiplicar o pão, os peixes, e ainda estão com medo. Viram Ele fazer maravilhas, e ainda estão com medo. Sabe o que Ele está dizendo? Eu disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Eu disse que você vai sair dessa prova, você vai sair. Não importa qual seja o tamanho da tempestade, eu disse que você vai chegar, e você vai chegar. Descansa. 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 Ei mulher, ei homem de Deus, descansa. Descansa, porque você fica à base de remédio para controlar a pressão, a ansiedade, o que vai acontecer amanhã. Não é o homem que vai resolver o problema, quem vai resolver é o teu Deus. Descansa. Descansa, porque nada fugiu das minhas mãos. Descansa. Descansa, porque depois da tempestade tem coisa boa chegando para a tua vida. Descansa. Você precisa descansar. Descansa. Vai ficar chorando até quando? Descansa. Vai perder o sono até quando? Descansa. Descansa, porque enquanto você descansa, Ele vai dar livramento. Ele vai dar livramento. Descansa. Descansa, porque Ele é contigo. Descansa, porque enquanto eu ministro aqui, Ele vai no hospital agora, Ele visita, Ele cura. Descansa. Descansa, porque vai ter notícia boa chegando para a tua casa. Descansa. Descansa, mas a porta se fechou. A palavra porta na Bíblia é dita por 368 vezes. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Ele é a porta. A Bíblia vai dizer em 2 Reis, do seu capítulo 4, e o profeta disse: entra na tua casa, pegue as vasilhas, feche a sua porta. A Bíblia vai dizer em Atos do capítulo 3, e havia um homem na porta do templo chamada Formosa, e foi curado. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu está na porta e recebeu vitória. Em Apocalipse vai dizer: eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então descansa.
a porta é dele, tudo é dele, a glória é dele, descansa. Os discípulos não estão entendendo, mas Jesus está no barco. A tempestade é grande, mas Jesus está no barco. Quem está vendo Jesus dormindo, está achando que ele não está nem aí para o que eles estão passando. Quem está vendo ele em silêncio, está falando, Jesus nos esqueceu. Eu estou servindo ele, estou buscando ele. Mas ele disse, e partimos para o outro lado da margem. Não importa qual seja o processo que você vai enfrentar, você vai chegar onde eu quero que você chegue. Não importa qual seja a luta que você vai passar, você vai chegar onde eu disse que você vai chegar. Jesus está dormindo, os discípulos estão preocupados porque as ondas estão açoitando o barco, de modo que parece que vai rachar, vai quebrar no meio. E parece que as coisas estão andando tudo o contrário do que você queria. Talvez você não queria estar em casa guardado, não queria escondido. Talvez você queria estar andando, passeando, mas a tempestade é grande. Mas parece que não tem jeito, o vento não cessa. Mas ele mandou dizer hoje, eu vim para cessar o vento, eu vim para acalmar a tempestade. Eu estou aqui como profeta te dizendo, que por esses dias Deus vai fazer um reboliço ao seu favor, e o nome dele será glorificado. Jesus está dormindo, e o discípulo, um está tentando remar, mas o outro decide ir até Jesus, porque ele está no mesmo barco que Jesus, mas está com medo. Há uma distância entre Jesus e entre o discípulo, então ele quer ficar mais próximo. Olha aí, os discípulos querem chegar do outro lado, e Jesus talvez não acordou só para ensinar uma coisa para eles. Melhor do que você chegar do outro lado é ficar perto de mim. Melhor do que você receber a vitória é você estar perto de mim, porque da sequência que você está próximo dele, ele vai garantir a vitória que você precisa. A Bíblia diz que então o discípulo que estão na frente decide ir para perto dele. Oh glória! Porque quanto mais perto dele você estiver, melhor será para você. Então ele vai se aproximar dele, e Jesus só queria isso, que os discípulos estivessem próximo dele quando a tempestade chegasse. Você entende que essa tempestade que está acontecendo no mundo trouxe bastante pessoas para perto de Deus. As pessoas começaram a louvar na janela, cantar na rua, nos hospitais. Por quê? Porque estavam distantes. Então tem coisas que acontecem para nos aproximar de Deus, e as pessoas não entendem, mas a tempestade vem para nos fazer ficar perto dele. Deus está te trazendo para mais perto dele. Quanto mais perto de Deus, melhor. Quanto mais perto de Deus, melhor. Quanto mais perto dele, melhor. Os discípulos estão vendo que o barco está enchendo de água, estão tentando remar, mas o barco não anda, então perderam o controle da situação. E quando você perde o controle, você vai para quem pode resolver as coisas. Alguém sai da frente e vai se aproximar de Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, o texto vai dizer que ele disse: mestre, acorda. Acorda, acorda porque o vento é forte, acorda porque as ondas estão açoitando o barco, acorda, porque eu perdi o controle da minha família, acorda porque está tudo indo ao contrário daquilo que eu sonhei, acorda porque eu achei que esse ano ia ser bom, mas o vento está forte, a tempestade está grande, acorda para me ajudar, porque o meu filho não está no caminho que eu sonhei que ele está. Acorda e me ajuda, acorda porque o vento é forte, a tempestade é grande, acorda. O que me chama a atenção é que Jesus não acorda com o barulho da tempestade, não acorda com o barulho do vento, mas acorda quando o discípulo fala com ele. Eita glória! Você entendeu isso? Você entendeu?
Então quer dizer que a gente está desesperado, com o vento que é forte, com a tempestade que é grande, mas Jesus só quer ouvir a sua, oh glória. E quando você fala com ele, ele fala o quê? Estou te ouvindo. O que a gente passa não chama a atenção dele. O que chama a atenção dele é quando a gente abre a boca para falar com ele. A tempestade é forte, balança o barco, enche o barco de água. Que sono é esse que Jesus não acorda? Mas quando o discípulo fala, mestre, não te preocupa que nós pereçamos diante dessa tempestade? Ele despertou. Você que está me ouvindo, tiver alguém do seu lado aí, repete para ele assim, ó, ele despertou. Ele despertou. Quem se dedicou ao seu ministério, que desde os 12 anos de idade já ensinava, não está dormindo em um barco para te ver morrer. Quem vai para a cruz do Calvário, prego nas mãos e nos pés, ao terceiro dia ressuscita, não está vendo a sua tempestade te matar e vai deixar por isso mesmo. Ele despertou. Ele despertou. Escute isso aqui, espalha para o seu vizinho, espalha para qualquer um dos seus amigos que você tenha. Ele despertou para dar um basta na tempestade e no vento forte que está soprando. Ele despertou. Quando ele desperta, eu vi que quem estava remando largou o remo. Eita, é necessário você largar o remo. É necessário você tirar a tua mão onde Deus quer pôr a mão dele. A tua mão só tem pele, carne, sangue, nervo e osso. A mão dele tem virtude, poder e glória e majestade. A mão dele é mais poderosa que a sua. Deus não vai ser mal educado e dizer, ó, eu vou tomar a frente da tua luta. Ele só vai tomar a frente da luta quando você disser que ele pode fazer isso. Deus é educado. Por isso que a Bíblia diz, estou à porta e bato, se você abrir, ele entra. Ele não vai invadir, ele só vai entrar se você abrir. Ele é educado. Deus está nos ensinando, Deus está nos ensinando. Porque o vento é forte, alguém quer se jogar do barco, quer resolver a situação, mas Jesus despertou. Mas Jesus está ensinando que por mais que o vento seja forte, se você não estiver junto, você não vai vencer a luta. Estamos aprendendo que a dedicação tem que ter também amor ao próximo. Porque a Bíblia diz que aumentada a iniquidade, o amor de muito se esfriariam. Então Jesus está ensinando para os seus discípulos que quanto mais junto a gente tiver, melhor. É por isso que vocês veem as pessoas orando, pessoas que nem oravam estão orando, porque ele está trazendo para perto, porque o corpo estava dividido, agora ele está juntando o corpo, está mostrando que a tempestade é grande, mas se o corpo estiver junto, a gente vence. Não tem como o braço esquerdo pegar um peso que ele não aguenta, se o braço direito não ajudar. Não tem como a metade do corpo ir para a esquerda e a metade ir para a direita. Tem que ser a mesma visão. É por isso que Deus disse para Abraão, Abraão, se Ló for para a esquerda, você vai para a direita. Se ele for para a direita, você vai para a esquerda. Porque Ló está vendo por vista, e você vive por fé. Ló está vendo aquilo que os olhos dele estão vendo na frente, você não. Você está crendo naquilo que não aconteceu ainda. Então a Bíblia vai dizer que quando ele faz isso, talvez Deus quer tirar alguém do teu caminho e você quer trazer de volta. É por isso que Deus disse para Ló e para Abraão, ó, um para lá, outro para cá, porque a missão é diferente. A Bíblia vai dizer que então, quando eles começaram a se ajuntar e ir para junto de Jesus, eles aprenderam que quanto mais perto você estiver de Deus, a tempestade pode ser grande, o vento pode ser forte, pode até encher o barco de água,
mas Ele vai te ensinar a andar sobre as águas, Ele vai te ensinar a vencer o vento, vencer a tempestade. Deus está dizendo para você, o processo não vai te matar, mas o propósito vai te fortalecer. Você lembra que os irmãos de José invejaram José? Foi um processo. Você lembra que Deus fez dele governador? Foi um propósito. Você lembra que os irmãos de Davi zombavam de Davi? Foi um processo. Você lembra que Deus fez dele um rei? Foi um propósito. Você lembra disso? Porque Ele está ensinando que todo processo vai te levar a um propósito. Então quer dizer que o que te faz chorar hoje, vai te fazer sorrir amanhã. O que coloca você por baixo hoje, vai te pôr por cima amanhã. Tem coisas que não vêm para a sua derrota, mas vêm para o nome do Senhor ser glorificado. A Bíblia vai dizer que Jesus despertou. O despertar dele significa que ele vai resolver aquilo que você não pode resolver. O despertar dele significa que ele vai se levantar, irmão. A Bíblia diz que ele se levantou. Escuta, o Senhor se levantou e por sua causa hoje Ele vai te dar vitória. A Bíblia diz que Ele se coloca de pé. Ele estava dormindo, estava descansando, mas agora se coloca de pé. Ele queria que os discípulos tivessem fé. Quando ele acorda, ele diz: por que não tivesse fé? Por que você não tem fé? Por que não tivesse fé? Por que não acreditar? Eu não disse para vocês que a gente ia chegar do outro lado? Larga o remo. Para de querer tomar o controle daquilo que só eu posso resolver. Larga o remo. Larga o remo. Você tentou remar, não deu certo, agora deixa eu fazer. Larga o remo. Estão com medo, estão apavorados, o vento é forte. Larga o remo. Agora sou eu que vou fazer. Você orou, você pediu, agora eu vou fazer, agora eu que vou fazer. O silêncio de Deus acaba quando Ele desperta. Escute isso aqui que eu estou dizendo, que será profético. O silêncio de Deus acaba hoje, porque Ele vai responder com vitória. Porque a mesma tempestade que está fazendo você chorar, colocando preocupação, vai ser a mesma que vai fazer você sorrir. Porque a Bíblia diz que Ele desperta, Ele levanta e Ele estende a sua mão. Quando Ele estende a sua mão, a Bíblia vai dizer que Ele vai falar: aquieta vento, acalma mar. Apenas uma palavra vai mudar toda a situação. Apenas uma palavra de Deus vai mudar toda a situação. Por mais que o vento seja forte, por mais que a água esteja açoitando o seu barco, maior do que a onda é Jesus que está dentro do barco. Você entende? Você não pode se preocupar com aquilo que está colocando medo em você por fora, mas você tem que se agarrar àquele que está dentro de você para te proteger. A Bíblia diz que quando Ele estende a mão e diz: aquieta vento, acalma mar, houve bonança. Houve bonança. Ele está dizendo que depois da tempestade vai haver grande bonança. Escute isso aqui, não desista agora, não pare agora. Ah, mas eu não aguento mais, vou baixar as portas, vou fechar o negócio. Não desista, porque Deus se levantou por tua causa hoje e mandou eu te dizer que Ele vai te dar vitória. Escute isso aqui, quando o povo estava no deserto, o povo comia o que vinha da mão de Deus. Eles não estavam acostumados em plantar, porque quando estavam no Egito, eles plantavam e comiam o que vinha da mão do homem. Mas agora que estão no deserto, eles comem o que vem da mão de Deus. E eles estão achando que eles vão plantar no deserto e vão colher. Mas Deus está ensinando para eles que no deserto você não planta,
No deserto Deus manda o maná do céu. Então entende uma coisa: Deus é Deus de porta fechada e Deus é Deus de porta aberta. Ele só quer que você confia nele. Com a porta fechada, com a porta aberta, Deus vai te honrar, Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar. A Bíblia diz que o povo acorda de manhã e vê um maná no chão, e quando eles veem isso, vão se maravilhar, porque o maná tinha chegado, porque Deus mandou. Então escute uma coisa: se você quer tomar uma decisão precipitada, guarde isso, não tome nenhuma decisão, porque Deus despertou para hoje dar vitória para a tua casa. Ele está cessando o vento, está acalmando a tempestade, tem coisa nova chegando para a tua casa e para a sua família também. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. O que Deus tem para você é bem maior do que você imagina. O tempo que você passou plantando, chorando, você vai colher sorrindo. Não importa qual é o tamanho da sua tempestade, eu estou falando para você o tamanho do seu Deus. Você lembra de uma fé interessante? Eu me lembro de Davi. Davi, quando olha para Golias, Davi não vê um gigante, Davi vê alguém pequeno. Golias, quando olha para Davi, não vê alguém gigante, vê alguém pequeno. Mas como assim? Davi era pequeno por fora, mas era grande por dentro. Já Golias não. Golias era grande por fora, mas era pequeno por dentro. É por isso que quando ele vai derrotar o gigante, ele pega uma pedra. Porque se ele tivesse derrotado ele com espada e escudo, a glória ia ser do homem. Mas ele pega a pedra, porque a pedra foi Deus que fez. Então por isso que quando ele derruba ele com a pedra, a glória ficou para aquele que é grande, que era maior do que o Golias. Então entenda isso: Deus quer te ensinar que por maior que seja o gigante, maior do que o gigante é o teu Deus, que está para te guardar e te defender. Guarde isso no teu coração, porque a tempestade cessa, porque a luta acaba. Deus tem o melhor para a tua vida e para a sua casa também. Guarde isso no seu coração. Jesus despertou dentro do seu barco. Essa luta não vai te matar, essa tempestade não vai te parar. Ele despertou para acalmar a tempestade. Não se preocupa não, porque por esses dias Deus está cuidando de ti e da sua casa também. Ele manda eu dizer para alguém: eu não te desamparei, eu não te deixei. E para provar que eu sou Deus sobre a sua vida, estou eu hoje liberando aquilo que é seu por direito. Eu sou o que sou, e além de mim não há outro. Clame, pois a minha palavra diz: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Confiamos em Ti, Senhor. Tu estás no meio da tempestade. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é.
aleluia. Palavra poderosa, glória a Deus. Que lindo ver Deus selar essa semana com essa palavra para nós crermos que Ele despertou. Não por conta das circunstâncias ou do que está acontecendo, mas por conta do nosso clamor e da nossa confiança nele, amém? Aleluia, glória a Deus. Que lindo os irmãos se manifestando no chat, aí eu creio, eu recebo, aleluia, glória a Deus. Essa igreja estaria em fogo aqui, de barulho, se estivéssemos todos juntos aqui. A igreja estava cheia, glória a Deus. Leandro é uma bênção, serviu também nós aqui no encerramento de uma semana da gratidão, lá no ano passado, coincidentemente também encerrando essa semana da dedicação. Foi muito especial. Leandro, que é evangelista lá da igreja Água Viva, está com a sua esposa aqui, a Priscila, sua filha. Que Deus te abençoe, Leandro, poderosamente, veio nos abençoar nessa noite especial. Eu quero externar aqui a minha gratidão a você que participou conosco ao longo dessa semana, abrindo espaço na nossa casa, reservando tempo para cultuarmos juntos. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que os seus dias têm sido diferentes por conta do que Deus tem falado ao seu coração. Eu quero agradecer também a toda a equipe The Call aqui, servindo, se dedicando ao Senhor, toda a equipe criativa, transmitindo, toda a equipe de produções, também tornando isso possível, uma equipe maravilhosa, produzindo antes e depois, para que chegasse a você toda essa transmissão com excelente qualidade. Deus abençoe e recompense cada um de vocês. E quero externar também a minha gratidão ao nosso pastor Campasso e pastora Berenice, que são os iniciadores disso daqui, que são os impulsionadores e são os exemplos e liderança de dedicação que também nos move. Nós estamos não acompanhando eles, mas seguindo eles. E isso é maravilhoso, é um presente para nós. Glória a Deus pela vida deles, e a eles que eu passo agora, devolvo a direção do culto para que eles encerrem esse momento especial que nós tivemos. Glória a Deus pela vida de vocês, somos eternamente gratos. Aleluia. E nós também agradecemos a Deus. Que semana, né? Que semana, gente. E tanta gente que nos acompanhou nesse jejum, né? Somos gratos a Deus a tantas pessoas que estão jejuando em favor da nossa nação, em favor da igreja, em favor das famílias. E agora, nesse exato momento, a gente vai fazer uma oração de gratidão a Deus, entregando, junto com todos os irmãos, cada um fez o que pôde. Deus conhece a nossa estrutura e Ele é poderoso para recompensar a cada um de nós. Então tenha certeza de uma coisa, que no Senhor, nosso esforço, nosso trabalho, nosso sacrifício não é vão. Pai, muito obrigado por esta semana, onde nós dedicamos ao Senhor o nosso jejum, Senhor, o nosso louvor, nosso sacrifício, a nossa adoração. Pai, nós somos limitados, sei que o Senhor trabalha, não é por causa do nosso jejum, mas o Senhor tem honrado o esforço da tua igreja, do teu povo na terra. Recebe o nosso jejum por tua bondade e misericórdia, recebe também a nossa gratidão pela graça que o Senhor nos deu, e abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo de uma maneira muito especial, curando, libertando, repreendendo essa pandemia, esse vírus, Senhor, olhando para nós com teu olhar de misericórdia, com a tua bondade, com a tua fidelidade que é grande. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, agradecido por todos os benefícios. Você pode comigo dizer um amém? Amém. Então, glória a Deus, nós entregamos a Deus. E agora vamos encerrar, né, amor? Vamos encerrar com um grito de guerra? Vamos lá, Eva. Vamos encerrar hoje com um grito de guerra. Mas antes, vamos Amanhã, avisar que amanhã, às 18 às horas, 18 horas, estaremos aqui pelo mesmo canal do YouTube, a Devi Lauzira. mais um culto de adoração, de louvor a Deus. Contamos com vocês. E olha, divulgue hoje esse culto, essa palavra, compartilhe. Olha, você é instrumento de Deus. Não esqueça, não esqueça. Nós contamos com você. Deus também conta com você para É verdade. divulgar essa palavra maravilhosa. Então vamos Vamos lá? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Ele, Quem impedirá? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo posso. naquele que me fortalece. Seu nome é Jesus. E a Ele, Glória. e a nós, Vitória! Glória a Deus. Um grande abraço a todos vocês. O Senhor te guarde e te abençoe, que resplandeça o seu rosto sobre ti com favor, que o Senhor volte o seu rosto a ti
Que o Senhor te guarde e te abençoe, que resplandeça o seu rosto sobre ti com favor. Que o Senhor volte o seu rosto a ti e te dê a paz. Família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos, que o favor de Deus te alcance e a tua descendência, tua família, os teus filhos e os filhos